Eu sabia que algo estava errado no momento em que vi meu nome riscado da lista de acesso ao servidor financeiro. Não deletado, riscado. Como se alguém tivesse feito questão de deixar a marca ali, visível, deliberada. Era uma quinta-feira, 14h37, e eu estava tentando acessar a pasta de reconciliação bancária, que eu mesma tinha organizado havia 3 anos, quando assumi como assistente executiva do departamento financeiro da Alvorada Holding. A mensagem na tela piscava em vermelho. Acesso negado. Entre em contato com o administrador do sistema. Meu estômago revirou. Não por medo, mas por reconhecimento. Eu tinha visto esse tipo de movimento antes, dezenas de vezes ao longo dos meus 8 anos na empresa. Era o prelúdio, o sinal de que alguém estava prestes a ser apagado. Só que dessa vez, a pessoa sendo apagada era eu. Peguei meu celular e liguei para o ramal da TI. Atendeu o Rogério, um cara que eu tinha ajudado a não ser demitido no ano passado quando ele acidentalmente enviou um relatório confidencial para o cliente errado. Ele devia a mim. Rô, meu acesso ao financeiro sumiu. Você sabe alguma coisa? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de desconforto. Beatriz, Olha, não fui eu quem bloqueou, tá? Veio de cima. Ordem direta do Fábio. Fábio Mendes. O novo diretor financeiro que tinha chegado 6 meses atrás, vindo de uma consultoria em São Paulo, trazendo consigo uma pasta executiva de couro italiano, um vocabulário cheio de termos em inglês que ninguém entendia e uma ambição tão afiada que você podia se cortar só de olhar para ele. Desde o primeiro dia, ele deixou claro que queria modernizar o departamento, o que na prática significava demitir todo mundo que ganhava mais de R$ 5.000 e substituir por estagiários que trabalhavam por vale transporte e promessas vazias. Ordem do Fábio, repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. E quando exatamente você ia me avisar? Eu não podia, Bia. Sério, ele disse que era confidencial. Desliguei antes que ele pudesse terminar a frase. Confidencial. Essa palavra tinha se tornado o escudo preferido dos covardes naquela empresa. Tudo era confidencial quando era conveniente. As demissões em massa do trimestre passado, confidenciais. O aumento de 40% no salário do Fábio, enquanto congelavam os reajustes de todo mundo, confidencial. A viagem de treinamento para Miami, que na verdade foi um fim de semana no resort com a amante, adivinha? Confidencial. Olhei ao redor da minha estação de trabalho. A mesa onde eu tinha passado mais horas da minha vida adulta do que na minha própria casa. A caneca com a logo desbotada da empresa, presente dos 10 anos de casa, que ninguém tinha se importado em comemorar direito. Apenas um bolo seco na copa e um certificado impresso em papel comum. As fotos da minha filha, Júlia, na formatura do ensino médio. O post-it amarelo grudado no monitor, com a senha do Wi-Fi que eu tinha compartilhado com metade do escritório porque o pessoal da TI levava semanas para liberar acesso aos novos. Eu não era apenas a assistente executiva, eu era a memória viva daquele lugar. Eu sabia onde estavam arquivados os contratos antigos que ninguém mais lembrava. Eu sabia qual fornecedor aceitava pagamento atrasado e qual cortava o serviço no primeiro dia de inadimplência. Eu sabia que o sistema de ponto eletrônico tinha uma falha que permitia ajustar horários retroativamente e que 3 gerentes usavam isso para encobrir as ausências não justificadas. Eu sabia tudo. E aparentemente isso tinha me transformado em um problema. Às 16h12, recebi o e-mail. Assunto: reunião de alinhamento estratégico, urgente. Convocação para as 8h30 da manhã seguinte. Sala de reuniões do 3º andar. Remetente: Fábio Mendes, com cópia para Carla Andrade, a diretora de recursos humanos. Uma mulher que sorria com todos os dentes, mas cujos olhos permaneciam mortos e vazios como os de um tubarão. Não havia agenda. Não havia contexto. Apenas aquelas 3 palavras que todo funcionário teme: reunião, urgente, alinhamento. A santíssima trindade da demissão disfarçada de conversa civilizada. Fui para casa naquela noite e não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo o zumbido do ventilador e o barulho distante de carros na avenida. Júlia tinha ido dormir na casa da amiga, então a casa estava silenciosa demais, deixando espaço para os pensamentos se multiplicarem como bactérias em cultura. Eles iam me demitir. Eu sabia disso com a mesma certeza de que o sol nasceria no dia seguinte. A questão não era se, mas como. Como eles iam embrulhar a faca? Que desculpa corporativa eles iam inventar para justificar o descarte de 8 anos de lealdade e competência? Mas enquanto eu revirava na cama,
outra coisa começou a se formar no fundo da minha mente. Uma lembrança. Um detalhe pequeno, quase insignificante, que eu tinha arquivado mentalmente anos atrás e nunca mais tinha pensado a respeito. Até agora. Era sobre um contrato muito específico. E de repente, na escuridão do meu quarto, às 3 da manhã de uma sexta-feira que prometia ser a pior da minha vida, eu sorri. Porque se eles achavam que eu ia sair quieta, com a cabeça baixa e um cheque mixuruca de rescisão, eles estavam muito, muito enganados. A sala de reuniões cheirava a café requentado e hipocrisia fresca. Cheguei pontualmente às 8h30, usando meu blazer azul marinho, o mesmo que eu guardava para ocasiões importantes, aquele que me fazia sentir blindada. Carla já estava sentada, com seu sorriso profissional colado no rosto e uma pasta de papel craft na frente dela, daquelas que sempre carregam más notícias. Fábio estava de pé, olhando pela janela com as mãos nos bolsos, performando o papel de executivo pensativo que ele claramente tinha copiado de algum filme americano. Ninguém ofereceu café. Mau sinal. Beatriz, obrigada por vir, disse Carla como se eu tivesse opção. Por favor, sente-se. Sentei. A cadeira estava fria. Fábio se virou, me deu um olhar rápido, como se estivesse avaliando gado, e foi direto ao ponto. Beatriz, como você sabe, a Alvorada está passando por um momento de transformação significativa. Estamos implementando uma nova estrutura organizacional, mais enxuta, mais ágil, mais alinhada com as demandas do mercado. Transformação. Enxuta. Ágil. As 3 palavras mágicas que sempre precedem demissões em massa. E, infelizmente, continuou ele, sem um pingo de tristeza na voz, sua posição foi identificada como redundante dentro dessa nova configuração. Redundante. 8 anos de trabalho impecável, de resolver problemas que ninguém mais queria tocar, de ficar até tarde consertando as merdas dos outros, e eu era redundante. Carla empurrou a pasta na minha direção. Aqui está seu pacote de desligamento. Inclui o aviso prévio indenizado, as férias proporcionais, o 13º, e uma compensação adicional de 2 semanas de salário como reconhecimento pelos seus anos de serviço. 2 semanas! Eles estavam me oferecendo 2 semanas de salário como bônus depois de 8 anos dedicados. Era tão insultante que por um segundo eu pensei que fosse uma piada. Também preparamos uma carta de recomendação, acrescentou Carla, como se isso fosse algum tipo de consolo. E você terá acesso ao nosso programa de recolocação profissional. Programa de recolocação. Uma planilha do Excel com links para sites de emprego que qualquer pessoa com Google conseguiria encontrar. Fábio cruzou os braços. Esperamos que você entenda que essa decisão não é pessoal. É puramente estratégica. Não é pessoal. A frase preferida de gente que está te apunhalando pelas costas e quer que você agradeça pela faca. Olhei para os dois. Para Carla, com seu sorrisinho condescendente e sua blusa de cetim que provavelmente custava mais do que meu salário de um mês. Para Fábio, com seu relógio suíço e sua postura de quem nunca teve que se preocupar com conta de luz atrasada. Eu posso levar isso para casa e revisar com calma? Perguntei, mantendo a voz neutra. Carla hesitou. Claro, mas gostaríamos de uma resposta até segunda-feira. O processo precisa ser concluído rapidamente para não gerar desconfortos. Desconfortos. Ela quis dizer, para que eu não tivesse tempo de falar com os outros funcionários e criar uma rebelião. Entendo, respondi pegando a pasta. Só mais uma coisa. Fábio arqueou a sobrancelha. Sim. O contrato com a Primus Engenharia. Ele ainda está ativo, certo? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Vi a microexpressão de pânico atravessar o rosto de Fábio antes que ele conseguisse controlar. Carla apenas piscou, confusa, claramente sem fazer ideia do que eu estava falando. Qual contrato? Fábio perguntou, tentando soar casual e falhando miseravelmente. Sorri. Um sorriso pequeno, apenas nas pontas dos lábios. O de prestação de serviços contábeis e auditoria interna. O que eu negociei e assinei em nome da empresa há 4 anos, quando você ainda estava brincando de consultor em São Paulo. O rosto dele ficou 2 tons mais pálido. Ah, aquele. Sim, ainda está ativo. Por quê? Curiosidade, respondi me levantando. Só queria ter certeza. Saí da sala segurando a pasta de demissão como se fosse uma arma, porque na verdade era.
Ei, se você chegou até aqui, você já faz parte do pequeno grupo de pessoas que realmente presta atenção nos detalhes. A maioria das pessoas assiste vídeos pela metade e esquece, mas você ficou. Isso me diz que você entende que as melhores histórias de justiça são aquelas onde a preparação encontra a oportunidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias reais sobre pessoas que não aceitaram ser pisoteadas, inscreva-se no canal. E me conta nos comentários, você já teve que lidar com injustiça no trabalho? Já se sentiu descartável? Quero saber. Vamos construir essa comunidade juntos. Voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. As pessoas ao redor continuavam digitando, atendendo telefones, fingindo que não sabiam que eu tinha acabado de ser executada corporativamente. Mas eu via nos olhares rápidos, no jeito como desviavam os olhos quando eu passava. Todo mundo sabia. Em escritório, notícia de demissão viaja mais rápido que vírus de gripe. Liguei meu computador e abri minha gaveta pessoal, aquela que eu trancava com cadeado e que ninguém nunca tinha conseguido abrir quando eu estava de férias. Lá dentro estava meu caderno. Não era um caderno comum. Era um Moleskine preto, capa dura, que eu tinha começado a usar no meu segundo ano na Alvorada, quando percebi que minha memória sozinha não ia dar conta de tanta informação crítica. Dentro daquele caderno estava tudo, literalmente tudo, senhas de sistemas legados que só eu sabia acessar, contatos diretos de fornecedores-chave, datas de renovação de contratos importantes, notas sobre reuniões onde decisões questionáveis foram tomadas. E-mails suspeitos que eu tinha imprimido e arquivado por precaução. Números de processos trabalhistas que a empresa tinha tentado abafar. A estrutura real dos salários dos diretores que eu tinha descoberto acidentalmente quando me pediram para organizar as planilhas de folha de pagamento durante a licença maternidade da antiga coordenadora de RH. Mas o que eu estava procurando agora era uma coisa muito específica. Uma anotação que eu tinha feito em setembro de 2019. Encontrei na página 47. Contrato Primos Engenharia. Cláusula 7.3. Equipe dedicada. Meu coração acelerou enquanto eu lia minhas próprias anotações, escritas com minha letra apressada durante uma reunião interminável com o advogado da Primos. Eles eram clientes antigos, uma empresa de médio porte que fazia obras de infraestrutura para prefeituras do interior. O dono, seu Moacir, era daqueles empresários old school que ainda acreditavam em aperto de mão e lealdade. Quando a Alvorada ganhou a conta para fazer toda a parte contábil e de auditoria interna da Primos, seu Moacir tinha feito uma exigência clara. Ele queria uma equipe dedicada, estável, que conhecesse o negócio dele de cabo a rabo. E tinha sido eu quem negociou os termos finais, eu quem redigiu a cláusula. Eu quem garantiu que ficasse registrado em linguagem jurídica cristalina que a Alvorada se comprometia a manter uma equipe fixa e capacitada responsável pela conta da Primos, e que qualquer alteração substancial dessa equipe precisaria de aprovação prévia e por escrito do cliente. A cláusula 7.3 também especificava que eu, Beatriz Santos, era a gestora responsável pela conta. Meu nome estava lá, no contrato, assinado e reconhecido em cartório. E a cláusula 7. 4. A cereja do bolo definia as penalidades por descumprimento. Multa de 500 mil reais, mais a possibilidade de rescisão unilateral do contrato sem ônus para o cliente. Mas tinha mais, muito mais. Porque quando eu reli aquele contrato pela primeira vez em anos, procurando na pasta digital que ainda estava salva no meu e-mail pessoal, antes que bloqueassem completamente meu acesso, eu vi algo que na época tinha passado batido. A Primos não era apenas um cliente, era o maior cliente ativo da Alvorada. Representava sozinha 28% do faturamento anual da empresa, e o contrato tinha uma cláusula de exclusividade. A Primos não podia contratar outra firma contábil enquanto o acordo estivesse vigente. Mas a recíproca era verdadeira. A Alvorada não podia demitir ou realocar a equipe responsável pela conta sem consentimento formal da Primos. Fábio não sabia disso. Tenho certeza absoluta de que ele não sabia, porque se soubesse, nunca teria me demitido. Peguei meu celular pessoal e liguei para um número que eu não discava há meses. Escritório do Dr. Henrique Tavares, bom dia. Oi, é a Beatriz Santos. Eu preciso marcar uma consulta urgente com o Dr. Henrique. É sobre um caso trabalhista. A secretária hesitou. Ele está com a agenda bem cheia essa semana. Diga a ele que é sobre a Alvorada Holding e que envolve quebra contratual com cliente de grande porte. Silêncio. Depois, a voz dela mudou de tom.
Ele pode te receber amanhã às 9 da manhã. Desliguei e encostei na cadeira, sentindo pela primeira vez em dias algo que não era desespero. Era poder. O tipo de poder que vem de saber exatamente onde estão enterrados os corpos. Às 17 arrumei minhas coisas pessoais. Não levei muita coisa. A caneca, as fotos, meu caderno. Deixei os certificados na parede e a planta artificial que tinha ganhado de amigo secreto. Queria que vissem os espaços vazios. Queria que sentissem a ausência. Quando passei pela recepção, a Mônica, a recepcionista que trabalhava lá desde antes de mim, me olhou com os olhos marejados. Bia, eu sinto muito, ela sussurrou. Não sinta, respondi sorrindo. Ainda não acabou. E não tinha. Porque enquanto eu atravessava aquele saguão pela última vez como funcionária, eu já estava planejando como voltaria. Não como empregada, mas como o pior pesadelo deles. O escritório do doutor Henrique Tavares ficava em um prédio antigo no centro, daqueles com elevador de grade e piso de taco rangendo. Não tinha nada a ver com os escritórios modernos de advocacia que você vê em série americana, com vista panorâmica e recepcionistas usando headset. Aqui, a recepção era uma sala pequena com 2 cadeiras de plástico, uma mesa de fórmica e uma cafeteira que parecia ter sobrevivido à ditadura militar. Mas o Dr. Henrique era bom, muito bom. Ele tinha passado os últimos 20 anos especializando-se em direito trabalhista e contratos empresariais, com um histórico impressionante de vitórias contra empresas grandes que achavam que podiam fazer o que quisessem com funcionários pequenos. Eu o conhecia porque a Alvorada tinha sido processada por ele 3 anos atrás, em um caso de demissão discriminatória. A empresa tinha perdido. Feio. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso cansado de quem já viu tudo nessa vida. Beatriz, faz tempo. Última vez que nos vimos foi naquela audiência em 2021. Quando vocês destruíram nosso argumento em 10 minutos, completei. Ele riu. Nosso não, você não era parte, era testemunha, se não me engano. Exato, e agora eu sou a parte. Sentamos, ele pegou um bloco de notas amarelo e uma caneta. Me conta tudo. E eu contei. A demissão, a oferta ridícula, o bloqueio de acesso aos sistemas, a pressa suspeita deles em fazer eu assinar logo. E, finalmente, a bomba. O contrato com a Primus. Quando terminei de explicar a cláusula 7.3 e suas implicações, Dr. Henrique estava sorrindo. Não era um sorriso simpático. Era o sorriso de um tubarão que acabou de sentir cheiro de sangue na água. Você tem esse contrato com você? Tenho cópia em PDF no meu e-mail pessoal. Também salvei versões nos meus backups. E sei onde está o original físico, arquivado no almoxarifado do escritório, pasta verde, prateleira E7. Ele assentiu impressionado. Você é organizadíssima. Eu era a pessoa que organizava tudo lá. Eles ainda não perceberam, mas sem mim, aquele lugar vai virar um caos em 2 semanas. Melhor ainda, disse ele, fazendo anotações rápidas. Quanto mais bagunça, mais fica evidente que você era essencial. Mas voltando ao contrato, você falou com o cliente, com essa tal Primus? Ainda não. Achei melhor falar com você primeiro. Decisão certa. Porque se você fosse direto neles, poderia parecer que está tentando sabotar a sua antiga empregadora. E isso daria munição para eles processarem você. Mas o que nós podemos fazer? Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando. É notificar formalmente a Alvorada de que eles estão em quebra contratual com um cliente. E exigir que ou eles te reintegrem imediatamente na função, ou paguem indenização por danos materiais e morais, além da multa contratual para o cliente. E se eles simplesmente fingirem que não viram a notificação? Aí a gente move uma ação. E quando a Primus descobrir que a Alvorada demitiu você sem consultá-los, eles mesmos vão acionar a cláusula de rescisão e penalidade. E adivinha quem vai ser responsabilizado internamente por perder um cliente que representa quase 1/3 da receita? Sorri. O Fábio. Exatamente. O novo diretor que veio para modernizar tudo e acabou destruindo a conta mais importante da empresa. Era perfeito. Criminosamente perfeito. Quanto tempo demora para montar a notificação? 2 dias úteis. Eu quero fazer isso bem feito, com todas as referências legais, os anexos, as provas. Quando eles receberem, não vai ter espaço para contestação. E quanto você cobra? Ele fez uma pausa. Normalmente eu cobraria 8.000 houses de honorários iniciais, mas pelo que você me contou, esse caso tem potencial para render muito mais. Então vou te propor o seguinte, honorários de êxito. Eu fico com 20% do que você receber, seja por acordo ou por sentença.
20% de uma indenização potencialmente milionária. Ele estava apostando alto. E eu também. Fechado. Apertamos as mãos novamente e dessa vez o aperto dele foi diferente. Mais forte. Mais cúmplice. Enquanto eu descia as escadas daquele prédio velho, sentindo o sol da tarde no rosto, percebi que alguma coisa fundamental tinha mudado dentro de mim. Eu não estava mais com raiva. Estava estratégica. Não estava mais magoada. Estava armada. E a melhor parte, eles não faziam ideia do que estava vindo. A notificação extrajudicial chegou na alvorada na terça-feira de manhã, entregue em mãos por um oficial de justiça. Eu sei porque a Mônica, a recepcionista, me mandou mensagem pelo WhatsApp assim que viu o envelope lacrado sendo levado para a sala do Fábio. Bia, chegou uma coisa oficial aqui com seu nome. O Fábio ficou branco quando abriu. Sorri, sozinha no meu apartamento, tomando café com calma pela primeira vez em semanas. A notificação era uma obra-prima. 10 páginas de argumentação jurídica sólida, anexos, cópias autenticadas do contrato com a Primus, referências à jurisprudência e o melhor de tudo, um prazo de 48 horas para a resposta formal. O Dr. Henrique não estava brincando. Aquilo não era um pedido, era uma sentença com data de execução. Às 14h23, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Beatriz, aqui é a Carla do RH. A voz dela estava diferente, menos robótica, mais humana e nervosa. Oi, Carla. Olha, nós recebemos uma notificação do seu advogado hoje e gostaríamos de marcar uma reunião para conversarmos com mais calma sobre isso. Vocês tiveram 48 horas para conversar comigo antes de me demitir. Agora o prazo de vocês é de 48 horas para responder formalmente por escrito ao meu advogado. Silêncio tenso do outro lado. Beatriz, eu entendo que você está chateada, mas talvez possamos resolver isso de forma amigável, sem precisar envolver questões legais. Carla, vocês já envolveram questões legais quando me demitiram quebrando um contrato com o cliente. Eu só estou apontando o óbvio. Nós não sabíamos dessa cláusula. Ignorância não é defesa, principalmente quando a pessoa que sabia de tudo foi demitida justamente por ser redundante. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Alguém estava discutindo com ela. Me passa para o Fábio, eu disse. Ele está em reunião agora. Então diz para ele sair. Porque em 46 horas, se eu não tiver uma resposta satisfatória, meu advogado vai acionar a Primus diretamente. E aí vocês vão ter que explicar para o seu Moacir por que demitiram a gestora da conta dele sem autorização. E adivinha o que ele vai fazer? Mais vozes abafadas. Depois ouvi a voz do Fábio, tensa e controlada. Beatriz. Fábio. Esse contrato, nós estamos revisando os termos. Pode ter havido um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Você me demitiu sem ler o contrato, sem fazer due diligence, sem consultar ninguém que realmente conhecesse as obrigações contratuais da empresa. Olha, talvez possamos renegociar sua saída, oferecer uma compensação mais adequada. Quanto? Precisamos sentar e conversar, mas estamos dispostos a ser generosos. Generosos. Repeti, saboreando a palavra. 2 semanas atrás, generosidade para vocês era 2 semanas de salário. Agora eu quero números. Quanto? Silêncio longo. Depois, 60 mil. Eu ri. Alto. Uma risada genuína de descrença. Fábio, a multa contratual sozinha é de 500 mil. Fora a rescisão do contrato que vai custar para a empresa uns 3 milhões em receita perdida. Fora a minha indenização trabalhista. Você realmente acha que eu vou aceitar 60 mil e calar a boca? Quanto você quer? Agora era minha vez de fazer silêncio. Deixei a pergunta dele flutuar no ar, pesada, carregada de desespero mal disfarçado. Eu quero, comecei devagar, que vocês reconheçam formalmente que minha demissão foi indevida. Quero uma indenização de 200 mil perjúrios por danos morais e materiais. Quero que o Fábio seja afastado da direção financeira. E quero uma auditoria completa das contas que ele tem gerenciado nos últimos 6 meses. Isso é absurdo. É o que eu quero. Ou a gente vai para a justiça e eu garanto que vocês vão pagar muito mais. Porque quando eu começar a fuçar fundo nos números, Fábio, eu sei exatamente o que eu vou encontrar. A ligação foi encerrada abruptamente. 2 horas depois, recebi um e-mail do Dr. Henrique. Assunto: eles morderam a isca. O corpo do e-mail tinha apenas uma linha. Marcaram reunião para amanhã às 10 horas. Proposta formal de acordo.
Leve roupa de guerra. Você ainda está aqui? Isso me emociona de verdade. Porque histórias como essa não são só sobre vingança. São sobre dignidade. São sobre não aceitar ser tratada como peça descartável num jogo onde só os de cima ganham. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu aquele nó na garganta de ser desvalorizada no trabalho, eu quero que você saiba. Você não está sozinha. A sala de reuniões era outra. Não a salinha de demissões do 3º andar, mas a sala de diretoria no 8º, aquela com mesa de vidro, cadeiras de couro legítimo e vista para a avenida principal. A sala onde decisões importantes eram tomadas. A sala onde eu nunca tinha sido convidada a entrar em 8 anos de empresa. Agora eu estava sentada na cabeceira. Do meu lado direito, o Dr. Henrique, impecável no terno cinza, pasta de couro aberta, gravador de áudio ligado e bem visível no centro da mesa. Do lado esquerdo, uma cadeira vazia que eu tinha pedido para deixarem assim. Espaço para respirar. Espaço para poder. Do outro lado, eles. Fábio Mendes, suando frio mesmo com o ar-condicionado no máximo. Carla Andrade, com seu sorriso finalmente apagado, substituído por uma expressão de quem passou a noite inteira sem dormir. E 2 novidades. Dr. Ricardo Lemos, advogado corporativo da Alvorada, um homem de uns 60 anos com óculos de aro fino e uma expressão de fastio permanente. E Sônia Campos, a diretora-presidente, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e postura militar, que eu só tinha visto pessoalmente 3 vezes em 8 anos. Sônia me cumprimentou com um aceno de cabeça seco. Beatriz, agradeço por vir. Presidente, respondi, mantendo o tom neutro. Dr. Henrique não perdeu tempo com amenidades. Vamos direto ao ponto. Minha cliente foi demitida de forma irregular, em violação direta a obrigações contratuais que a empresa assumiu com terceiros. Além do dano evidente à reputação e à estabilidade financeira dela, há também a questão da quebra de boa-fé e da postura negligente da gestão atual. Dr. Ricardo ajustou os óculos. Com todo respeito, colega, essa interpretação é exagerada. A cláusula em questão é ambígua e sujeita a múltiplas leituras. Dr. Henrique sorriu. Era o sorriso que eu estava começando a reconhecer, o mesmo que ele devia dar no tribunal antes de destruir um argumento. Ambígua, a cláusula 7. 3. Especifica textualmente que a equipe gestora responsável pela conta, incluindo, mas não se limitando à senhora Beatriz Santos, deverá ser mantida durante a vigência do contrato, salvo a aprovação prévia e por escrito do contratante. Onde está a ambiguidade? Ricardo abriu a boca, fechou, depois tentou outro ângulo. A demissão da senhora Beatriz foi parte de uma reestruturação mais ampla, não foi direcionada. Então por que ela foi a única do departamento financeiro a ser demitida? Disparou o doutor. Henrique. Por que exatamente a pessoa cujo nome está no contrato com o maior cliente da empresa? Silêncio. Sônia se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Beatriz, eu vou ser franca com você. Nós cometemos um erro. Um erro administrativo grave. O Sr. Fábio agiu sem consultar os contratos históricos, e isso gerou essa situação lamentável. Olhei para Fábio. Ele estava olhando para baixo, o maxilar travado. Nós estamos dispostos, continuou Sônia, a corrigir esse erro. A proposta é a seguinte: reintegração imediata ao seu cargo, com manutenção de todos os benefícios, um bônus de 80 mil reais como compensação pelo transtorno e a garantia de estabilidade por 2 anos. Dr. Henrique nem piscou. E quanto à indenização por danos morais e à auditoria das contas geridas pelo Sr. Fábio? Sônia franziu a testa. A auditoria não tem relação com este caso. Tem sim, eu disse, e todas as cabeças viraram na minha direção. Era a primeira vez que eu falava desde o início da reunião. Abri minha bolsa e tirei um pendrive. Coloquei no centro da mesa com um toque suave, mas o som ecoou como um tiro. O que é isso? Perguntou Fábio, a voz saindo estranha. Isso, respondi calmamente. São cópias de relatórios financeiros que eu arquivei antes de perder o acesso ao sistema. Relatórios que mostram transferências irregulares entre contas, notas fiscais duplicadas, pagamentos a fornecedores fantasmas. Tudo assinado e aprovado pelo diretor financeiro nos últimos 5 meses. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia sentir o peso dele pressionando meus tímpanos. Fábio ficou lívido. Você não pode, isso é confidencial, você está violando... Eu não estou violando nada, cortei.
Esses documentos faziam parte das minhas atribuições. Eu era responsável pela reconciliação bancária e pelo arquivo morto. Tudo que está nesse pendrive passou pelas minhas mãos legalmente, enquanto eu ainda era funcionária. Dr. Ricardo estava folheando alguma coisa freneticamente numa pasta. Sônia olhava para Fábio com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era raiva. Era decepção misturada com cálculo frio. Quanto? Ela perguntou a voz baixa. Quanto o quê? Fábio tentou. Quanto dinheiro está envolvido nessas irregularidades? Olhei para Dr. Henrique. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Pelos meus cálculos preliminares, eu disse, cerca de 7 milhões ao longo de 5 meses. Carla engasgou. Dr. Ricardo fechou a pasta de uma vez. Sônia fechou os olhos por um longo segundo. Fábio se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Isso é mentira. Você está inventando isso para se vingar. Sente-se, Fábio, ordenou Sônia, sem abrir os olhos. Ele sentou. Ela abriu os olhos e me encarou diretamente. O que você quer, Beatriz? Eu já disse. 200 mil de indenização. Afastamento imediato do Sr. Fábio e abertura de auditoria externa completa. E uma coisa a mais. O quê? Eu quero uma retratação pública, um comunicado interno admitindo que minha demissão foi indevida e injusta. Eu quero que todos os meus colegas saibam que eu não fui descartada por incompetência. Eu fui descartada porque sabia demais. Sônia ficou em silêncio por um longo momento. Depois, virou-se para Dr. Ricardo. Prepare o acordo, nos termos que ela especificou. Presidente, isso cria precedente. Eu não me importo com precedente, ela explodiu, batendo a mão na mesa. Eu me importo que um diretor que eu contratei e confiei aparentemente desviou 7 milhões de reais da minha empresa e ainda teve a audácia de demitir a única pessoa que podia ter descoberto antes que virasse um rombo maior. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Prepare o acordo, hoje, e prepare também a documentação para o afastamento do senhor Mendes e o acionamento da auditoria externa. Fábio estava em choque, branco como papel. Vocês não podem, eu não... Você está suspenso, efetivo agora, disse Sônia. Carla, chame segurança para acompanhá-lo até sua sala para recolher seus pertences e bloqueie todos os acessos dele aos sistemas. Foi como assistir a um prédio inteiro desabar em câmera lenta. Quando Fábio foi escoltado para fora da sala, eu finalmente permiti que um sorriso pequeno aparecesse no canto da minha boca. Doutor, Henrique fechou a pasta dele. Acredito que chegamos a um entendimento, ele disse. O acordo foi assinado na sexta-feira. Todas as cláusulas que eu exigi estavam lá, impressas em papel timbrado, reconhecidas em cartório, testemunhadas por 3 advogados. 200 mil reais foram transferidos na segunda-feira seguinte. O comunicado interno saiu na terça. A Alvorada Holding reconhece que o desligamento da colaboradora Beatriz Santos foi realizado de forma inadequada, sem observância dos procedimentos internos e das obrigações contratuais da empresa. Pedimos desculpas pelo ocorrido e reafirmamos nosso compromisso com a valorização de nossos profissionais. Não era grande coisa, mas era o suficiente, porque todas as 200 pessoas que trabalhavam naquele escritório leram aquilo e entenderam. Eu não voltei para a empresa, não quis. A reintegração era uma opção, mas eu já tinha aprendido a lição. Alguns lugares não merecem sua lealdade, não importa quanto tempo você dê a eles. Usei parte do dinheiro para abrir minha própria consultoria. BS, Assessoria Contábil e Compliance. Sim, usei minhas iniciais de propósito. Meu primeiro cliente foi, ironicamente, indicação do seu Moacir, da Primus. Ele ligou pessoalmente uma semana depois de tudo. Beatriz, soube do que aconteceu. Aquela cambada de incompetentes quase perdeu minha conta por birra. Você está trabalhando com o que agora? Contei sobre a consultoria. Ótimo, eu tenho 3 empresas amigas que precisam de alguém sério para organizar a papelada. Mando os contatos amanhã. Em 3 meses, eu tinha 6 clientes fixos. Em 6 meses, contratei minha primeira funcionária, a Mônica, a ex-recepcionista da Alvorada, que pediu demissão 2 semanas depois de eu sair, porque o ambiente ficou horrível. A auditoria externa que a Sônia abriu descobriu que a situação era pior do que eu tinha mapeado. Não eram 7 milhões, eram 9. Fábio tinha criado uma rede de empresas fantasmas, aprovado pagamentos fictícios e embolsado a diferença através de uma conta em nome da mãe dele.
Ele foi demitido por justa causa, processado civil e criminalmente, e a última vez que eu ouvi falar dele, estava respondendo a processo por estelionato e formação de quadrilha. Carla também não durou muito. Saiu, por motivos pessoais, 3 meses depois, mas todo mundo sabia que tinha sido empurrada. A nova diretora de RH era uma mulher chamada Fernanda, que tinha vindo de uma multinacional e a primeira coisa que fez foi revisar todos os contratos de trabalho e mapear cláusulas esquecidas. Sônia, para meu espanto, me ligou em dezembro daquele ano. Beatriz, aqui é Sônia Campos. Presidente, oi, respondi genuinamente surpresa. Eu sei que você não quer voltar para cá e eu entendo completamente. Mas eu gostaria de contratar sua consultoria para fazer uma auditoria completa dos nossos processos internos. Queremos evitar que algo assim aconteça de novo. Fechei o contrato, por um valor 6 vezes maior do que meu salário antigo. No dia que eu voltei àquele prédio, não como funcionária, mas como prestadora de serviços, subi no elevador com um crachá de visitante e uma pasta executiva de couro que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando entrei no escritório, vi rostos conhecidos. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros sorriram discretamente com aquele tipo de respeito que você só ganha quando prova que não pode ser quebrada. A mesa que tinha sido minha estava ocupada por outra pessoa agora, um garoto novo, provavelmente estagiário, que parecia perdido entre pilhas de papéis. Sorri e segui para a sala de reuniões. Aquela tarde, enquanto eu apresentava meu plano de auditoria para a diretoria, olhei ao redor daquela sala de vidro e percebi algo fundamental. Eu não precisava mais daquele lugar, mas eles tinham precisado de mim o tempo todo. Quando saí do prédio no final do dia, com o contrato assinado e o sol batendo no rosto, peguei meu celular e liguei para a Júlia. Oi, mãe, como foi? Foi bom, filha. Foi muito bom. Conta. Depois eu conto direitinho. Agora eu quero saber de você. Como foi a prova de cálculo? Enquanto ela falava animada sobre a faculdade, eu atravessei a rua e parei em frente a uma padaria. Comprei um pedaço de bolo de chocolate, aquele mesmo que eu nunca comprava porque achava caro demais quando estava preocupada com contas no fim do mês. Sentei num banco na praça e comi devagar, saboreando cada garfada. Não era só bolo, era liberdade, era dignidade. Era a prova concreta de que você pode ser derrubada, humilhada, descartada. Mas se você conhece seu valor e tem a coragem de lutar por ele, ninguém pode te apagar de verdade. Eles tentaram me transformar em nota de rodapé. Eu me transformei em capítulo novo. E essa, minha gente, é a diferença entre ser vítima e ser protagonista da própria história. Se você chegou até o final dessa história, primeiro, obrigada. De verdade. Segundo, se você gostou, se você sentiu aquela satisfação de ver justiça sendo feita, se inscreve no canal, porque eu tenho muito mais histórias assim para contar. Histórias de gente que não baixou a cabeça. Gente que leu as entrelinhas. Gente que transformou injustiça em vitória. E me conta nos comentários, qual foi a maior injustiça que você já enfrentou no trabalho? Você reagiu? Ficou quieta? O que você faria diferente hoje? Vamos criar uma comunidade onde ninguém se sente sozinha nessa luta. Até o próximo vídeo. E lembra, sempre leia o contrato, sempre guarde as provas. E nunca, nunca subestime uma mulher que foi subestimada a vida inteira. Ela pode estar quieta, mas ela está planejando.